Você sabia que o STF, que deveria ser um guardião da justiça, está se transformando em um verdadeiro palanque político? Prepare-se para entender como a esquerda está manipulando as instituições para seus próprios interesses, enquanto o Brasil sofre as consequências. Olha, é a hipocrisia suprema. Os ministros do STF destruíram, mutilaram, anularam a Lava Jato inteira, dizendo que a operação cometia abusos, mas agora coloca pressão em Gilberto Kassab fazendo o quê? Usando justamente, olha só, um caso da Lava Jato. Gente, é de admirar a falta de pudor do STF em escancarar de uma maneira tão pública, tão escrachada e tão desavergonhada o duplo padrão, os dois pesos e duas medidas, e a hipocrisia com que eles tratam a Lava Jato. Nós temos um STF que praticamente anulou, cancelou a Lava Jato inteira. Só Dias Toffoli, sozinho, suspendeu as multas bilionárias ao Odebrecht e da JF, impedindo que essas empresas que confessaram corrupção devolvessem mais de 15 bilhões para os cofres públicos. Toffoli anulou ainda os casos Beto Richa, Raul Schmitt, Marcelo Odebrecht, Léo Pinheiro, José Dirceu, Palocci, todas as anulações que ele fez com, olha, muita tristeza, quase escorreu uma lágrima aqui, ó, como ele teve a pachorra de dizer lá no STF. Alguém aqui acredita nisso? Vai me respondendo aí nos comentários. Você acha que o Toffoli anulou com imensa tristeza? E agora presta atenção aqui que eu vou te mostrar como esse mesmo STF, que é contra a Lava Jato e anulou a operação inteira, agora tá puxando de volta pro Supremo uma ação da Lava Jato contra quem? Logo ele, Gilberto Kassab, todo o poderoso presidente do PSD, um partido-chave para aprovação da anistia aos presos 8 de janeiro na Câmara dos Deputados e no Senado. O PSDB tem 42 deputados federais, tem 15 senadores, ou seja, o apoio do PSD para o projeto da anistia é crucial, é essencial, é vital e pode fazer toda a diferença no sucesso ou fracasso desse processo. Você concorda que a gente precisa desses votos todos para que a anistia seja aprovada? Se você concorda, então curte o vídeo para a voz da nossa indignação com esses absurdos chegar mais longe e responde aqui para mim. Qual foi a grande arma política encontrada por Moraes para pressionar o Kassab a abandonar a anistia? Como tem dito, aliás, toda a imprensa desde ontem que é isso mesmo, que é uma arma usada para pressionar ele a abandonar a anistia. Justamente um processo da Lava Jato, que eu vou explicar agora para vocês. O processo que o Moraes tão convenientemente puxou de volta para o STF contra o Kassab é uma investigação pelos crimes de corrupção passiva, Caixa 2 e lavagem de dinheiro relacionados a um suposto recebimento de 16 milhões de reais em propina que Kassab teria recebido da JBS em 2016. O próprio Alexandre de Moraes enviou inquérito desse caso para a Justiça Eleitoral de São Paulo, lá em 2019, vejam só, seguindo o entendimento do próprio STF de que esses casos de corrupção política deveriam ser julgados ontem pela Justiça Eleitoral, que foi, aliás, um dos principais fundamentos, talvez o principal fundamento para anular a Lava Jato. Ou seja, quando é para anular, aí eles usam a competência da Justiça Eleitoral para fazer isso. Mas quando o caso já está na Justiça Eleitoral e é conveniente, aí eles trazem de volta esse caso para o STF por ser conveniente, bom para eles politicamente, para eles concentrarem poder e manipularem o jogo político. Anula quando quer e não anula quando não quer, segundo a conveniência política. Não tem coerência, e onde não existe coerência, não existe justiça. É uma série de coincidências supremas, não é mesmo? E vocês sabem o que é pior? Ontem, depois que surgiu essa notícia do Moraes puxando o caso do Kassab pro STF, saiu na sequência uma outra notícia, dizendo que o governo Lula comemorou a jogada de Moraes, por considerar que agora o Kassab não vai ter coragem de apoiar a anistia, sabendo que pode ser retaliado pelo STF. Ou seja, todo mundo admite sem constrangimento, sem pudor, sem vergonha, sem ficar vermelho, que o juiz do Brasil pode mandar investigar ou condenar alguém, não pelos fatos e provas do processo. E eu quero que ele se ferre se ele praticou corrupção, mas eles vão fazer ou não por interesse pessoal do juiz de barrar uma medida legislativa de que esse juiz não gosta. Isso é um absurdo. Isso joga a justiça no ralo, no lixo, joga qualquer senso de império da lei, de governo das leis no ralo, no lixo. Isso, país bananeiro, é pouco para descrever o Brasil. E não para por aí. A esquerda já está de olho em Flávio Dino como um possível candidato à presidência em 2026. Imagine um comunista declarado ocupando o cargo mais alto do país. Dino, que se tornou ministro do STF,
pode estar usando sua posição como trampolim político. A esquerda vê nele uma esperança, mas isso só mostra como eles estão dispostos a sacrificar a justiça em nome do poder. Parte da esquerda quer que um ministro do STF seja o próximo presidente do Brasil. E o nome dele é Flávio Dino. Dá para acreditar nisso? Você já imaginou ter como presidente do Brasil um comunista declarado? Mas daqueles desavergonhados mesmo, que até se fantasiam por aí de comunista, com boina, foice, martelo na mão e tudo mais que ele tem direito para ficar o mais soviético possível. Pois é isso que uma parte da esquerda já está planejando com a possível candidatura de Flávio Dino para a presidência em 2026 como sucessor de Lula, especialmente porque o PT e a esquerda não têm hoje um sucessor natural e direto de Lula, que tinha 1% da sua habilidade de comunicação e de reconhecimento popular. Não tem isso. Não tem quem tem 1%, 2%, 0,5% da capacidade Lula, da capilaridade, como a gente colocou aqui, da empatia dele, da capacidade de atrair as pessoas. Mas eles já estão olhando agora para o Flávio Dino e pensando que ele é o nome. Fica aqui comigo que eu vou te explicar essa história e te mostrar duas coisas. Primeiro, quais são as características de Flávio Dino que fazem parte da esquerda querer ele como candidato em 2026. E segundo, como o Dino pode estar usando o STF de trampolim político para isso. Bora lá então. Por que então que a esquerda veio com essa história agora de Dino presidente em 2026? Em uma matéria do jornal O Globo, o colunista Anselmo Góes ele publicou umas aspas do marqueteiro Pablo Nobel, que disse o seguinte, eu separei para ler para vocês, ele disse: ele é articulado, ágil no debate e forte nas redes, e a passagem pelos três poderes também pesa a favor. Tudo o que Lula hoje, gente, não é. Lula é analógico, ele não tem nem celular, ele depende da Janja para dizer para ele o que está acontecendo nas redes sociais, e ele não entende que o debate político de hoje já não é o mesmo dos 2 primeiros mandatos do Lula. Isso gera um contraste e faz boa parte da esquerda começar a pensar que Dino pode ser a melhor opção desse campo para 2026. A questão é, Dino mal tomou posse no Supremo, ele se tornou ministro ano passado. Ele tem mais 19 anos no Supremo, só vai se aposentar em 2044, quando ele completar 75 anos. E hoje a gente sabe que não tem nenhum cargo no país mais poderoso do que o de ministro do STF, não é verdade? Você concorda aí? Curte o vídeo e presta atenção nessas perguntas. Será que o Flávio Dino vai abandonar a toga, o poder da caneta, para virar o candidato a presidente da esquerda em 26, correndo o risco de perder e ficar sem toga, sem caneta, sem cargo, sem nada? É bom lembrar que nas pesquisas eleitorais mais recentes, o Bolsonaro, que está inelegível e sendo julgado pelo STF, está à frente de Lula em todos os cenários. Uma matéria do portal O Bastidor, já no ano passado, dizia que o Dino poderia usar o STF como um trampolim político para ele se tornar presidente da República em 26 ou então em 2030. Segundo o portal, Dino usaria o STF como uma plataforma para fazer militância contra o Bolsonaro e contra o bolsonarismo e para se projetar como candidato da esquerda a presidente. E o que está acontecendo agora? Dino está julgando o Bolsonaro no caso golpe, aderindo a todos os votos do Alexandre de Moraes, acompanhando ele em tudo. E suas tiradas no STF até foram mencionadas na coluna do Anselmo Góes como algo que faz alegria da turma da esquerda que quer ver Dino presidente. Ou seja, deixando claro que a forma como Dino se porta no STF seria algo que lhe daria cada vez mais capital político. Eu só sei de uma coisa: se o Dino de fato abandonar a toga em 2026 ou 2030 para ser o candidato da esquerda à presidência da República, vai ficar provado, escancarado, nítido como água para o Brasil e para o mundo que a crítica que o Dino e a esquerda faziam contra a Lava Jato, na verdade era sobre eles mesmos. Sempre tudo foi um grande projeto de poder. Jamais foi por direitos, jamais foi por prerrogativas, jamais foi por justiça social. Tudo sempre foi um grande projeto de poder. Aliás, o próprio silêncio da esquerda e até mesmo o apoio aos abusos de Moraes, inclusive pelo Dino endossando as decisões, todas essas ações e abusos do Moraes contra a direita provam isso. Não era por direitos, é hipocrisia, era por poder. Como já disse uma vez José Dirceu, mensaleiro e guru intelectual do petismo. Ele disse: nós vamos tomar o poder, o que é diferente de ganhar as eleições. Você concorda comigo? Conta aí pra mim nos comentários.
Se você se preocupa com o futuro do Brasil e quer acompanhar mais sobre esses temas, inscreva-se no canal e fique por dentro das verdades que a esquerda tenta esconder.